Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Minhas garotas em DXD. Capítulo 281. Tatsuya então transferiu todas elas para sua dimensão, e de repente, em seu quarto, as garotas confusas olharam ao redor por um tempo, enquanto Tatsuya as tranquilizava. Tsubaki então segurou o rosto de Tatsuya e lhe deu um beijo profundo, fazendo Sona corar com o ato de sua rainha. Os outros também ficaram um pouco animados ao ver Tsubaki agindo agressivamente e logo todos se prepararam para passar uma longa noite. Depois de passar um dia inteiro dentro da dimensão de Tatsuya, as meninas estavam deitadas inconscientemente na cama com o corpo totalmente nu e coberto com um lençol. Tatsuya estava sendo abraçado por Rias e Sona de cada lado e Isami em cima de seu peito dormindo pacificamente. Depois de sair com sucesso da pilha de corpos caídos sobre ele e ao redor dele, Tatsuya voltou para Roma depois de deixar uma mensagem para as meninas. Lá ele reaqueceu o banho que estava tomando ontem, limpou-se e cuidou de lidar com a água restante do céu, pois era bastante mortal para os vampiros que eram donos daquele lugar. Depois de tomar banho, Tatsuya fez um círculo mágico perto do ouvido e disse: "Ei, bom dia. Você vê que tem algumas coisas importantes para resolver. Então venha direto para o quarto de Rias." O círculo mágico então desapareceu e alguns minutos depois alguém bateu na porta e Tatsuya disse: "Entre." A porta se abriu e Kiba entrou. Ele ficou um pouco surpreso ao ver Tatsuya ali, mas logo sorriu e disse: "Parece que algo sério vai acontecer hoje, já que você está aqui." Tatsuya também sorriu e disse: "Você não sabe." Kiba sentiu e perguntou: "Então, você poderia me dar mais informações?" "Espere um minuto, farei isso em breve. Agora vamos chamar os outros também." Tatsuya disse isso e vários pequenos círculos mágicos apareceram no ar e projeções de várias pessoas apareceram em cima deles. "Tatsuya, não me diga que você já lidou com aquele velho bastardo?" perguntou Vali com um tom sério. "Mas se não é o Imperador Dragão Branco? O Cavaleiro de Rias e alguém novo aqui." "De qualquer forma, o que aconteceu, Tatsuya?" disse Saira Org com seu tom confiante de sempre. "Vendo que você me chamou também, junto com o Imperador de Merda Branca deles, significa que é para a coisa que eu pedi a você", disse Cão com seu equipamento sagrado na mão e olhando para Vali. "Embora não houvesse necessidade disso, já que estou aqui com esse bastardo na sua casa de qualquer maneira." Tatsuya assentiu e disse: "Sim, é para esse propósito e espero que você esteja preparado, Vali." Vali bufou e disse: "Não se preocupe, eu recebi a ajuda de alguns deuses dragões para me preparar para isso." "Então, estamos prestes a começar?" "Ainda tem algumas pessoas para responder. Então espere um pouco." Logo outro círculo mágico se iluminou e outra projeção apareceu. "Terminei os preparativos, chefe", disse Loki, que agora tinha seus poderes de volta e uma expressão confiante no rosto. Tatsuya assentiu e disse: "Então vamos começar." E contou-lhe sobre seus planos. Logo todas as pessoas que Tatsuya contatou estavam presentes na sala onde Tatsuya e Kiba estavam, junto com alguns de seus companheiros de equipe. Vali estava lá com Biko e Arthur, Cão estava com George e Siegfried, Saira Org estava junto com Regulus, Loki junto com os 3 filhotes assassinos de deuses. Kiba com Sajik imediatamente concordou quando Tatsuya pediu, e Tatsuya com Rasveice e Tiamat que também decidiu participar dessa invasão, pois ela já havia colocado todos os bebês dragões e ovos de dragão na dimensão de Tatsuya e tinha certeza de que eles estavam seguros. Rasveice olhou para Tatsuya e perguntou: "Tem certeza de que vai ficar tudo bem?" Tatsuya assentiu e disse: "Totalmente." "Por quê? Há algum problema?" Apenas 15 pessoas estão decidindo lidar com um grupo terrorista contra o qual todas as facções ao redor do mundo estão tensas. Isso não é algo com que eu deveria me preocupar", disse Rasveice com um olhar de pânico no rosto. "Sem mencionar essa sua estratégia", disse Rasveice apontando o dedo para Tatsuya. Tatsuya olhou para ela inocentemente e disse: "O que há de errado nisso? Essa estratégia não é ótima? Nós vamos simplesmente avançar direto." "Sim, sem problemas", disse Vali. "Eu enfrento qualquer coisa de frente", disse Saira Org. "Eu sou um deus e mesmo sendo um deus de trapaça, tenho orgulho suficiente de mim mesmo para não usar alguns movimentos inúteis contra aqueles pequenos fritos. Sem mencionar que tenho uma dívida para pagar aqueles filhos da puta da Chaos Brigade que tentaram me enganar", disse Loki apertando os punhos. "Eu mostrarei a eles que os humanos não têm medo desses bastardos sobrenaturais e que eles ainda têm muito a vingar por tentar tirar vantagem da facção dos heróis", disse Cão. "Bem, a Nikki disse isso, então tenho certeza de que ficará tudo bem", disse Saji com total confiança em Tatsuya. Ao ouvir as respostas, Rasveice ficou perdida e foi consolada por Tiamat, que a abraçou e deu um tapinha em suas costas. "Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu estarei lá." "Sem mencionar que você também tem sua arma secreta, certo?" disse Tatsuya dando um tapinha no ombro de Rasveice, que olhou para ele com os lábios trêmulos, mas ainda assentiu. "Agora só mais uma pessoa", disse Tatsuya e abriu um portal e puxou Isami para fora. Isami olhou para Tatsuya e os outros e com um suspiro disse: "Por que eu?" E olhou para Tatsuya que deixou uma mensagem especial para ela se preparar na mansão. "Não se preocupe, não deixarei meus servos saírem sozinhos", disse Rias que também pulou do portal e estava vestida. Ela então olhou para Tatsuya e com um sorriso no rosto disse: "Kyur-me por favor." Tatsuya olhou para ela por um tempo e apenas deu de ombros. "Eu contarei ao Ciscon sobre isso mais tarde, junto com o fato de que ele agora é meu cunhado", pensou Tatsuya e disse: "Bem, então esteja preparado para uma grande luta." Isami olhou para Tatsuya e perguntou: "Onde estão os outros?" "Só isso? Não podemos chamar todos eles aqui, pois os outros lugares também precisam de proteção, sem mencionar que ainda temos o segundo em comando deles capturado em Kuo. Há uma grande chance de um ataque acontecer lá", disse Tatsuya. "E a Ásia?"
Precisamos de um curandeiro também, certo? Perguntou Isami. Não se preocupe, eu vou me certificar de te reviver mais tarde se você morrer. Disse Tatsuya ao ouvir isso. Isami franziu a testa e pensou: Dry. Certifique-se de que eu não quero de forma alguma passar pela experiência da morte. Parceiro notável. Depois de se certificarem de que todos os preparativos estavam completos, Tatsuya fez um círculo mágico no chão grande o suficiente para que todos coubessem e se teletransportou para longe. Capítulo 282. Tatsuya e os outros então apareceram na frente da área da facção Tepes e Tatsuya olhou ao redor e acenou com a cabeça. Parece que o teletransporte normal lá dentro está sendo bloqueado. Bem, eu posso nos teletransportar, mas... Não precisa, eles já devem ter nos notado. É melhor simplesmente avançar daqui do que ser cercado desde o começo, disse Cão. Tatsuya assentiu e perguntou, então quem está disposto a fazer as honras, já que posso sentir muitas pessoas saindo de seus lugares? Vali imediatamente deu um passo à frente e disse, e você, Yodou? Quer descobrir quem é o melhor entre os dragões celestiais? E lançou um olhar de soslaio para Isami. Isami, que o viu olhando para ela, deu um passo à frente e disse, claro, não me importo com um pouco de aquecimento. Ambos então manifestaram suas engrenagens sagradas e gritaram ao mesmo tempo, quebrador de equilíbrio. Dragão galês, quebrador de equilíbrio. Dragão desaparecido, quebrador de equilíbrio. Ambos os dragões imperadores celestiais se prepararam e Tatsuya disse, em suas marcas, mas antes que ele pudesse terminar, Isami e Vali decolaram em alta velocidade. Tatsuya olhou para os dois dragões imprudentes, apenas deu de ombros e perguntou, então vamos agora? Ao que os outros também assentiram e começaram a correr em direção ao castelo. Regulus e os filhotes mudaram para suas verdadeiras formas e Loki estava montado em Fenrir. Os três reis Kiba, Arthur e Siegfried também estavam por perto e parecia que estavam tentando competir também. Bicou, Sairaorg, Sagi e Cão também estavam preparados. Pois Cão e Sagi haviam sacado seus equipamentos sagrados e Bicou estava em sua nuvem com seu cajado bom na mão. Sairaorg estava coberto de Touki, pronto para atacar. Rasveice, que agora estava focado, voava no ar junto com Rias enquanto Tatsuya estava sentado em cima de um Tiamat transformado que também voava no ar. Assim que todos eles passaram por uma segunda barreira, o ambiente mudou completamente quando eles viram um enorme exército de vampiros. Demônios e dragões preparados para atacar, enquanto os dois dragões celestiais estavam focados em romper a enorme parede de pessoas. Tatsuya olhou para a cena e disse, ele ficará exausto antes mesmo de chegar ao avô. Ele então olhou para Rasveice e disse, Rasveice, Rias, os cachorros. Todos os que foram chamados olharam para Tatsuya esperando sua ordem e em resposta ele sorriu e disse, abra fogo, e estalou os dedos para tornar a barreira ao redor de todo o território mais forte para que todos pudessem dar tudo de si. Todos eles assentiram enquanto um grande número de círculos mágicos apareciam atrás de Rasveice. Rias olhou para os círculos e disse, Rasveice-san, passe seus feitiços por ali. E um enorme círculo mágico com o símbolo Gremória apareceu na frente desses círculos. Vendo que Rasveice entendeu o que ela estava planejando, os círculos se inclinaram um pouco para mirar no círculo mágico de Rias. Ha! Gritou Rasveice enquanto vários raios compostos de diferentes elementos eram lançados em direção ao círculo Gremória. Todos os feitiços que passaram pelo círculo mágico de Rias foram fortalecidos com seu elemento de destruição e imediatamente uma grande explosão começou a acontecer no campo de batalha. Ah, merda! Corra! Barreiras! Precisamos de barreiras! Ataquem-nos juntos todos! Salve suas vidas primeiro, idiotas! Os ataques não param. Vendo que os vampiros e os demônios estavam em pânico e abrindo brechas em sua formação, Rasveice e Rias deram um high five. Um deus não pode ficar atrás de meros mortais. Vamos lá, meu filho e meus netos. Mostrem a eles o poder de Loki, disse Loki enquanto voava no ar e os lobos matadores de deuses ficaram lado a lado e abriram suas bocas. 3 enormes círculos mágicos apareceram na frente de suas bocas enquanto 6 círculos mágicos apareceram acima de Loki. Os 3 lobos dispararam magia de vento, fogo e gelo contra os inimigos enquanto Loki invocava alguns dragões que começaram a atacar os dragões do lado inimigo. Há outro rei dragão, disse Tiamat com um tom divertido. Você quer se juntar a nós? Perguntou Tatsuya, que estava sentado em cima da cabeça dela. Não, aqui só tem batata frita pequena. Tatsuya assentiu enquanto dava um tapinha na cabeça de Tiamat, dizendo para ela se mover mais rápido e pedindo para todos os outros segui-los. Tatsuya olhou para Cão e disse, há muitos inimigos que são fracos contra elementos sagrados aqui, sabia? Ao ouvir isso, Cão assentiu enquanto a lâmina de sua lança começou a brilhar. Tatsuya olhou para os espadachins e disse, o mesmo vale para vocês 3. Os 3 assentiram e Siegfried disse, Cavaleiro de Gremória. Arthur, vamos ver quem é o melhor espadachim, e convocou sua terceira mão e segurou 3 espadas nelas. Kiba e Arthur fizeram o mesmo, enquanto Kiba formou 2 e segurava espadas do diabo em cada mão, e Arthur sacou sua régua Calibur e Excalibur. Prontos vão. Assim que Tatsuya sinalizou, os 4 portadores de armas sagradas desapareceram de seus lugares e imediatamente grandes raios e orbes feitos de luz e elementos começaram a aparecer no campo de batalha, carbonizando os demônios e vampiros sem nenhuma piedade. Tatsuya então olhou para o céu e viu que o portador do dragão celestial havia de alguma forma começado sua própria briga, embora os inimigos ainda estivessem sendo derrotados pelos ataques que erravam seus alvos. Bicou estenda seu cajado e enfia-o na bunda do imperador dragão. Bicou olhou para Tatsuya por um tempo, mas logo um sorriso apareceu em seu rosto e disse, claro,
Oi, oi, e o cajado começou a se estender e atingiu seu alvo com sucesso. O quê? Quem diabos fez isso? E olhou para o pessoal cutucando e imediatamente olhou feio para Bicou. Bicou, que viu Vali olhando para ele, acenou com a mão e apontou para Tatsuya, que apontava para o caminho aberto. Vali viu isso com a palma da mão no rosto, pois ele havia esquecido completamente seu objetivo por causa da excitação. Vamos, dragão vermelho, só mais um empurrão no meio dessa multidão, e correu em direção aos demônios e vampiros. Claro, disse Sami seguindo-o e ambos começaram a abrir caminho pela multidão à sua frente. Tatsuya, que foi o único que não fez nada desde o começo, apenas bloqueou os ataques que vinham em sua direção e deixou os outros atacarem sem qualquer perturbação. Logo todos eles viram o castelo que agora estava muito perto deles e Tatsuya imediatamente pulou da cabeça de Tiamat. Os outros o seguiram e começaram a descer. Quando todos estavam na frente da entrada, Tatsuya se aproximou e disse, agora vamos fazer do meu jeito de sempre. Todos que o ouviram dizer isso ficaram confusos sobre o que Tatsuya estava se referindo, mas apenas deram de ombros. Eles olharam para o enorme campo de batalha na frente deles e viram Rasveice Rias, os lobos matadores de deuses e espadachins confrontando todos eles junto com os dragões de Loki. E Sami também ficou para trás para lidar com os dragões, já que ela tinha Ascalon. Vali e Cão-Cão, que acabaram de chegar, olharam para Tatsuya e perguntaram, o que diabos você está fazendo? Apresse-se, Tatsuya. Tatsuya assentiu e limpou a garganta. Ele então respirou fundo, bateu na enorme porta do castelo e gritou, FBI, abra, e socou a porta com força total, fazendo-a voar e causando uma onda de choque muito forte, e correu para dentro do castelo. Os outros apenas olharam para a enorme nuvem de poeira à sua frente, sem saber como reagir à atitude do capitão. Capítulo 283. Os outros esperaram um pouco sem saber o que fazer. Cão-Cão olhou para George e disse, cerquem a área e certifiquem-se de que ninguém entre, lidem com eles como quiserem. George assentiu com a cabeça e então uma névoa roxa começou a sair de suas mãos e a cercar a entrada. Vali, que estava em sua armadura, imediatamente correu e disse, apresse-se, Bicou, se chegarmos tarde demais, o velho bastardo já estará morto. Bicou imediatamente seguiu Vali em sua nuvem e depois os outros começaram a segui-lo também. Logo eles viram Tatsuya andando pelo corredor do castelo com suas armas nas mãos e cantando alguma coisa. Demo Soinan Jadame. Mou Soinan Jaora. Demônios desaparecendo na névoa branca. Kokoro Vashinka Suruyo. Explosão de material. Um pequeno grupo de dragões malignos sendo vaporizados por uma explosão de material em pequena escala. Tatsuya então continuou andando pelo corredor sem se importar muito e cantando para si mesmo. Seus companheiros que estavam atrás dele ficaram ali derrubando qualquer um que viesse de cima. Logo o grupo chegou em frente a um caminho que se dividia em 4 diferentes. Tatsuya parou de cantar e disse, eu vou pegar esse. Escolha um e vá em frente. Se algum de vocês estiver prestes a morrer, é só chamar. E caminhou em direção ao caminho que ele selecionou, vendo que todos se entreolharam e discutiram para onde iriam. No final, Tiamat decidiu ir atrás de Tatsuya. Saira Org, Sagi e Regulus formaram uma equipe. Bicou e Vali formaram uma equipe. Loki e Cão-Cão formaram uma equipe. Vali olhou para todos eles e disse, se vocês encontrarem meu avô, liguem para mim. E então saiu com Bicou. Os outros assentiram e seguiram os caminhos que escolheram também. Tatsuya, que ouviu alguém vindo em sua direção, olhou para trás e viu Tiamat chegando e perguntou, você escolheu vir comigo? Tiamat cantarolou em resposta e disse, sim, pensei que você se sentiria muito solitário sozinho. Não precisa se preocupar com aquela bruxa lagarto. Disse uma voz enquanto o chakra laranja começou a vazar de Tatsuya e se materializou na forma de Kurumi ao lado dele. Então você também estava aqui, hein, raposa? Disse Tiamat enquanto estreitava os olhos. Kurumi apenas sorriu e disse, sim, afinal, eu sou a pessoa mais próxima de Tatsuya, então é fato que eu também estaria com ele durante as batalhas. Tudo bem, conversem enquanto caminham. Não vamos esperar vocês dois terminarem de discutir. Disse Tatsuya, que já estava bem longe das duas moças, que apenas trocaram um último olhar antes de segui-lo. Depois de caminhar por um tempo, eles logo se depararam com 4 seres que estavam bloqueando seus caminhos. Kurumi olhou para os 4 e disse, olhe Tiamat, seu parente. Tiamat assentiu e disse, de fato eles são dragões, mas eu não pensei que eles estivessem vivos também. Parece que eles foram trazidos de volta à vida também, e eu não esperava ver aquela pessoa antissocial aqui. Há quanto tempo não vejo Kron? Kron Kruaz, que estava em sua forma humana, olhou para Tiamat e disse, Tiamat, não esperava encontrar uma pessoa arrogante como você. Bem, não que isso importe, na verdade é melhor já que você está aqui. Parece que você também ultrapassou seu limite. Tatsuya então levantou a mão e perguntou, então, Kron Kruaz, e os personagens da máfia, vocês nos deixarão ir em paz? Quem você chamou de multidão? Seu humano bastardo. Eu sou o grande dragão maligno Azida Haka, eu. Então a resposta é não, hein, Tiamat, Kurumi, lidem com eles. Disse Tatsuya, não deixando a multidão. Azida Haka terminar seu discurso. Tatsuya então olhou para Kron e perguntou, você tem interesse em trabalhar para a Chaos Brigade? Só estou interessado em lutar contra alguém forte, e agora minhas ordens são para segurá-lo, e parece que você é bem forte. Tatsuya assentiu com a cabeça e disse, ok, aqui está. E jogou uma bola em direção ao dragão maligno. Kron pegou a bola de aparência estranha em sua mão e olhou para ela com uma expressão curiosa no rosto. O que é essa coisa? Você está zombando de mim? Perguntou Kron com uma voz fria. Tatsuya sorriu e disse, basta apertar o botão na bola e você saberá se estou zombando de você ou não, se você não estiver com medo. Ah, show! Eu não sabia que até deuses podiam pegar um resfriado. Calha a boca, mortal, se você quer viver.
disse Loki olhando para Cão-Cão com um olhar furioso no rosto. Porque sinto que alguém vai ser enganado pelo chefe, assim como aconteceu comigo. Você está me desafiando? Não. Você acha que eu vou ficar com medo dessas suas travessuras? Quem sabe, só há uma maneira de provar isso a todos, sabia? Disse Tatsuya, encolhendo os ombros. Kron estalou a língua e apertou o botão presente no meio da bola de aparência estranha e imediatamente uma luz vermelha o cobriu antes que ele fosse puxado para dentro da bola. Tatsuya avançou ignorando os olhares surpresos dos 3 dragões malignos restantes e dos risonhos Tiamat e Kurumi atrás dele e pegou a bola. Bem, eu tenho um tipo dragão, ou um tipo dragão negro neste caso, eu acho. Ele então olhou para as meninas e disse, eu vou na frente, venham depois que terminarem. Disse Tatsuya antes de ativar o Kamui e caminhar direto pelo corredor passando pelo corpo do dragão. Capítulo 284. Assim que Tatsuya saiu, os 3 dragões restantes piscaram surpresos por um tempo e então um deles gritou. O que diabos aconteceu agora? Onde está Kron? Esqueça isso depois dele, Ladon. Ei, você não está esquecendo de nada, disse alguém, fazendo os outros dragões se virarem. Quando eles se viraram, viram Tiamat em seu dragão e olharam para eles com um sorriso malicioso, e disseram, ainda temos um assunto inacabado aqui, sabia? Tiamat, você pode ser um rei dragão, mas não subestime nós 3, há uma razão pela qual até os dragões nos temem. Kurumi olhou para eles e disse, ei, Tiamat, vamos terminar isso logo e ir atrás de Tatsuya. Disse Kurumi enquanto colocava a mão no corpo de Tiamat. Logo a pele de Tiamat começou a emitir um brilho alaranjado enquanto Kurumi cobria seu corpo e várias marcas começaram a aparecer nela. Estou lhe emprestando meu poder, então atire neles apenas uma vez, disse Kurumi. Não precisa dizer 2 vezes. Disse Tiamat e abriu a boca enquanto a energia começava a se acumular ali. Uma bola de bicho com cauda começou a se formar na frente da boca e seu tamanho continuou a aumentar. Os 3 dragões que viram isso estremeceram devido ao poder absoluto que as 2 bestas combinadas estavam emitindo e decidiram atacá-los enquanto eles lhes davam uma abertura. Mas assim que eles começaram a preparar um ataque, enormes braços de chakra saíram do corpo de Tiamat e seguraram os dragões, impedindo-os de atacar. E embora os dragões tenham atravessado aqueles braços, muitos braços diferentes continuaram a atacá-los, tornando impossível que eles preparassem um ataque, já que estavam ocupados desviando e bloqueando as mãos que os atacavam. Assim que os ataques de Tiamat e Kurumi foram preparados, um certo número de mãos foram lançadas em direção aos dragões e os ergueram no ar. Tiamat apontou a cabeça para os 3 dragões no ar e disse, espero que isso não destrua toda a área. Não se preocupe, eu já bloqueei o espaço, o ataque não vai se espalhar tanto, disse Kurumi. Tiamat então disparou seu ataque composto de uma energia altamente concentrada e uma bomba gigante de contos de fadas, que se misturou no ar e explodiu pelo teto. Mas logo o feixe parou de subir e caiu na borda do espaço bloqueado. Parece que aqueles mobs foram vaporizados antes mesmo de conseguirem chegar ao topo, disse Kurumi enquanto retornava à sua forma humana. Tiamat também voltou à sua forma humana e disse, bem, eles teriam perdido até mesmo contra mim. Incluir você na equação foi um exagero. Ambos olharam para o raio que dispararam antes de encolherem os ombros e começarem a caminhar na direção de Tatsuya. Depois de caminhar por cerca de 20 minutos, os 2 chegaram em frente a uma porta enorme. Você acha que este é o lugar? Deveria ser. Não houve curvas no caminho, embora não haja cheiro nem sinais de que ele tenha vindo para cá. Bem, ele estava em sua forma intangível, não havia como ele deixar qualquer cheiro para trás ou arrombar a porta para entrar. De qualquer forma, só há uma maneira de descobrir. Disse Tiamat enquanto batia na porta e perguntava, Tatsuya, você é aí dentro? E alguns segundos depois disso a porta começou a se abrir e quando abriu revelou Tatsuya parado na frente de um enorme cilindro de vidro olhando para algo atentamente, enquanto uma garota estava parada perto de Tatsuya. Ó Kurumi já chega da cúpula de Tiamat, ouvi um barulho alto há um tempo, parece que vocês 2 trabalharam juntos. Kurumi e Tiamat apenas assentiram em resposta enquanto olhavam para a garota parada atrás de Tatsuya. A garota tinha cabelos loiros curtos e olhos vermelhos e parecia ser alguns anos mais velha do que a atual forma adolescente de Tatsuya. A propósito, esta aqui é Valerie Tepes, minha refém e hospedeira de Sephiroth Grau. Valerie, estas são minhas companheiras de equipe e amantes. A de cabelo laranja, Kurumi, e a de cabelo azul, Tiamat, a rainha dragão. Disse Tatsuya apresentando as 2 partes. Valerie imediatamente abaixou a cabeça cumprimentando os 2 que os apresentaram também. Então, o que é esse negócio de reféns? Perguntou Kurumi. Bem, ela é mais ou menos a chefe da facção Tepes, embora o antigo Lúcifer a estivesse controlando, ela ainda é a chefe e já que estamos atacando a facção dela, eu a tomei como refém, disse Tatsuya sem pensar muito sobre isso. Então qual é a verdadeira história? Perguntou Tiamat, sabendo que Tatsuya estava apenas falando besteira. Você, Danfir, fale. Valerie assentiu e então começou a explicar o que realmente aconteceu. Então Tatsuya entrou, lutou contra algumas pessoas e depois resgatou você do seu irmão que estava fazendo experimentos em você e depois te curou, disse Tiamat. Bem, esse é o ponto principal, disse Valerie. Tiamat assentiu, olhou para o enorme cilindro de vidro e perguntou, e o que você está fazendo? Experimento científico, disse Tatsuya olhando para o cilindro que estava cheio de água e alguns corpos estavam lá dentro. Que tipo de experimento? Estou verificando quanto tempo leva para diferentes corpos que são fracos ao elemento sagrado derreterem em água benta de alta qualidade, disse Tatsuya.
Da direita temos um Beelzebub, um Asmodeus, um Leviatã e, por último, mas não menos importante, um vampiro. Esses não são os descendentes dos Maôs originais, e aquele vampiro deve ser o irmão de quem a garota acabou de falar. Bem, quando entrei na sala, o vampiro disse que queria fazer um experimento comigo, então estou fazendo um experimento com ele, assim como ele desejou. Kurumi e Tiamat olharam para Valerie, que olhou para baixo e disse, não sei, elas estavam assim quando acordei. Tudo bem e tudo mais, mas por que você está olhando para ele com tanta paixão? Perguntou Kurumi. Tatsuya olhou para eles e disse, por causa disso. E cortou um pouco o polegar e imediatamente Valerie agarrou o polegar dele sugando sangue, mas um segundo depois ela disse, fechou de novo, mas imediatamente percebeu o que tinha acabado de fazer e corou de vergonha e desviou o olhar. Aparentemente meu sangue é muito insuportável para vampiros, até mesmo para Danfirs. Mas minha regeneração não permite que eles suguem muito. Disse Tatsuya olhando para Valerie que estava envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Aqui não se acanhe, eu não me importo, já que você é amigo do Gasper. Ele é como meu irmão, disse Tatsuya. Aparece que o vampiro derrete primeiro, disse Tatsuya ao notar o vampiro desaparecendo na água benta. E deu um pouco de sangue para Valerie, que parecia estar no céu e tinha um olhar feliz no rosto. Capítulo 285. Tatsuya esperou por um tempo sentado em uma das camas que o vampiro usava para fazer experimentos em seus sujeitos de teste. Ele então olhou para os corpos dos descendentes dos Maô e notou que o Leviatã demorava mais para derreter por causa de sua afinidade com a água. Valerie estava ouvindo as histórias de Tiamat e Kurumi, que contavam suas histórias com o peito inflado, já que o jovem Danfir estava olhando para elas com olhos brilhantes. Tatsuya olhou para os três que estavam sentados um pouco longe dele conversando enquanto comiam alguma coisa, já que Valerie estava com muita fome depois do experimento. Enquanto isso, Tatsuya estava verificando a situação com os outros, especialmente aqueles que ficaram do lado de fora do castelo, lidando com os soldados. Embora ele não precisasse se preocupar tanto, já que os usuários da espada sagrada junto com George eram mais do que suficientes para lidar com os inimigos que eram bem fracos contra o elemento sagrado. Os matadores de deuses, a Valquíria e a herdeira de Grimoire também não tiveram problemas, pois eles apenas forçaram seu caminho através deles. Mas ainda assim o mais impressionante foi Sami, que de alguma forma desbloqueou o modo Rainha Carmesim, e junto com sua magia de matadora de dragões e sua espada, estava voando por todo o campo destruindo os inimigos sem muitos problemas. Sagi e Sairaorg também enfrentaram muitos dragões malignos em seu caminho, embora eles fossem mais do que o suficiente para eles. Pois Tatsuya fez questão de fazer Sagi desbloquear sua armadura de escamas e Sairaorg estava agindo OP como sempre, apenas socando os dragões para longe. Regulus fez o trabalho de lidar com os vampiros e demônios, não querendo interferir na diversão de seu rei. Cão e Loki, como esperado, estavam dificultando muito as coisas para seus inimigos, já que lutar contra um deus e o portador da arma mais forte do elemento sagrado era algo difícil de lidar para os vampiros e demônios. Embora o que mais interessava a Tatsuya fosse a luta contra o avô e o neto, Hisevin, como um vilão típico, estava contando seu plano ao neto. E tanto Vali quanto Biko estavam ouvindo seu plano com um olhar sério no rosto. A luta entre os dois demônios começou quando o velho terminou suas explicações e Biko garantiu que ninguém mais interferisse na batalha, assim como Vali disse para ele fazer. Hisevin, no entanto, tinha uma vantagem por causa de seu cancelador de equipamento sagrado, mas Vali veio preparado para isso, pois Tatsuya já o havia avisado sobre isso. Projeções semelhantes a cobras negras começaram a sair do corpo de Vali e a envolvê-lo, o que, comparado às suas estatísticas, que melhoraram muito com o treinamento que ele fez na casa de Tatsuya junto com os deuses dragões, o fez ficar um pouco abaixo da classe super demoníaca. Embora Tatsuya tenha ficado surpreso que o Fizz deu tanto de seu poder para Vali, ele também descobriu que era apenas temporário e que o poder desapareceria depois de um certo tempo. Então você decidiu ir com uma solução temporária bem inesperado do Vali, mas ainda assim um bom método não menos, pensou Tatsuya. Vali então se fundiu com o poder quando sua armadura apareceu mais uma vez, embora fosse a versão rainha de seu equipamento sagrado, o impulso do Império Juggernaut e não a forma do dragão Diabolus Lúcifer. Hisevin ficou chocado ao ver Vali capaz de usar seu equipamento sagrado e tentou novamente usar seu cancelador de equipamento sagrado. Mas no instante seguinte Vali apareceu na frente dele e o socou através de várias paredes, então começou a dividir seu poder. Quando o poder de Hisevin começou a se dividir, Vali simplesmente disparou toneladas de rajadas de energia demoníaca nele sem nenhum cuidado especial, pois ele estava usando o poder de seu avô contra ele. Hisevin também não se conteve e atacou Vali de volta. Mas Vali foi capaz de desviar facilmente desses ataques ou simplesmente dividi-los e adicioná-los ao seu próprio poder. Quando ele pensou que o velho estava enfraquecido o suficiente, ele chegou na frente dele e disse, apenas sofra até a morte agora. E liberou um pouco do veneno de Albion no velho demônio e empurrou o velho para baixo e sentou em cima dele para não deixá-lo escapar e se contorcer até a morte. Mas ainda assim o velho demônio tentou matar seu neto com seu poder. Mas seu eu enfraquecido não conseguiu danificar a armadura nem um pouco e Vali apenas pegou seu telefone e começou a gravar a luta do velho até a morte. No final, não conseguindo lidar com seu neto, Hisevin implorou para deixá-lo viver. Mas Vali apenas olhou para ele depois de 10 minutos inteiros de súplica e perguntou, você estava dizendo alguma coisa? Deixando o velho demônio totalmente sem palavras com suas palavras.
Vendo que o velho diabo não dizia nada, Vali apenas deu de ombros, segurou seu telefone e procurou algumas bitucas, para usar mais tarde à noite. No meio da busca, o velho demônio morreu, mas isso passou despercebido por Vali, que estava ocupado fazendo a pesquisa. Foi até Bicole dizer que tudo havia acabado que Vali percebeu que seu avô havia morrido. Ele então desativou seu equipamento sagrado e então se certificou de não deixar nem um pedacinho do cadáver do velho demônio. Tatsuya, que viu tudo aquilo, sentiu que tudo era um pouco anticlimático, especialmente como Vali lidou com seu avô. Mas apenas deu de ombros e pensou, bem, eu sou incrível, então é natural que minha presença faça algumas mudanças incríveis também. Tatsuya então contatou Vali e disse, feliz agora, dragão bate? Estou feliz, mas não use esse título, seu idiota, disse Vali caminhando de volta para a entrada. Meu avô morreu, então podemos voltar agora. Eu vou tratar de todos vocês, então vamos festejar quando voltarmos, disse Vali com um tom animado. Tatsuya assentiu com a cabeça e disse, tudo bem, mas você pode pegar o santo graal que Hisevin estava de posse para mim? Deve estar em algum lugar perto da sala com a qual vocês acabaram de lutar. Claro, como é a aparência? Perguntou Vali. Você consegue sentir a energia sagrada que o graal deve estar emitindo e pegá-la, certo? Deve ser uma assinatura sagrada bem poderosa. Vali e Bicole então ficaram em seus lugares e começaram a procurar pela assinatura sagrada do Graal, mas não conseguimos encontrar nenhuma assinatura, exceto o equipamento sagrado de Cão-Cão. Tatsuya, que ouviu isso, ficou confuso e chamou Valerie para ele verificar mais uma vez, mas ainda descobriu que um dos Graal estava faltando. Sem saber o que estava acontecendo, Tatsuya tentou conectar o Graal faltante com os que estavam dentro de Valerie e chamou Vali novamente. Há uma luz brilhando em algum lugar perto de você, estou tentando me conectar ao Graal, então ele deve estar respondendo e brilhando. Mas ainda assim a resposta foi a mesma do lado de Vali. Tatsuya, que estava confuso com o que estava acontecendo, procurou o Graal e encontrou sua assinatura na fenda dimensional. Imediatamente seus olhos se arregalaram, e ele ouviu uma voz. Então a teoria de Euclid estava correta. Tatsuya Shiba possui uma habilidade de ler mentes, hein? Yahoo, estou audível? Bem, eu realmente olho para minha presa com muito cuidado. Tatsuya ficou chocado ao ouvir essas vozes, pois ouviu e viu claramente Hisevin e Euclid presentes na lacuna dimensional com um exército com metade do tamanho dos presentes ali. Então, como eu disse a Vali antes, vamos começar o plano, disse Hisevin com um sorriso enquanto estalava o dedo e Euclides começava a quebrar alguns selos. Capítulo 286. Vendo que havia outro Hisevin e Euclid na lacuna dimensional, Tatsuya imediatamente se teletransportou de volta para sua casa, na câmara onde Euclid estava presente. E para sua surpresa, Euclid ainda estava lá, sofrendo no genjutsu que ele lançou nele anteriormente. Tatsuya imediatamente o tirou de lá e imediatamente checou seu cérebro, mas não encontrou nada de estranho nele. Ele parecia ter todas as memórias e conhecimento como Euclides deveria ter. Ei, era seu irmão gêmeo, ou algo assim? Perguntou Tatsuya. O demônio de cabelos prateados olhou para Tatsuya como se ele fosse um idiota e então o encarou por fazê-lo ver a ilusão em que ele estava antes. Mas Tatsuya ignorou isso e disse, olha aqui então, e então projetou uma tela que mostrou a cena de outro Euclides e Hisevin junto com o exército. É ao vivo, acrescentou Tatsuya e então olhou para Euclid, que também parecia chocado ao ver a cena. O que é isso sobre Tatsuya Shiba? Essa é uma das suas ilusões também? Perguntou Euclid. Cara, nós acabamos de matar aquele velhote de Lúcifer e no momento seguinte eu percebi que ele estava vivo e bem ali na fenda dimensional junto com aquele outro Euclides e o exército. Você por acaso transou com alguém sem proteção, e aquele demônio parecido com Euclides é seu, disse Tatsuya. Pare. Não diga uma palavra foda depois disso. Eu vou te dizer isso uma e apenas uma vez. Não tem como eu fazer algo tão vergonhoso com alguém, já que eu prometi dar minha virgindade para Graifia Onei-sama, disse Euclid com total determinação. Tatsuya olhou para ele por um tempo e então disse, então, você é virgem e está planejando ser assim pelo resto da sua vida, entendido, cunhado virgem. Euclides, que ouviu isso, não sabe por quê, mas sentiu que sofreu um grande dano com o que Tatsuya disse. Voltando ao assunto importante, quem é esse outro Euclides então? Perguntou Tatsuya. Eu não sei, disse Euclides com sinceridade, enquanto Tatsuya já havia verificado suas memórias. Quando ele estava prestes a perguntar mais alguma coisa, a porta da sala se abriu e Ruya e Ofis entraram, com Ruya com uma expressão séria no rosto. Vendo isso, Tatsuya suspirou e disse, então está prestes a começar, hein? Ele então chamou os chefes de todas as facções que conhecia e disse, algum de vocês já viajou de avião? Ao ouvir essa pergunta, a maioria deles ficou confusa sobre o porquê de Tatsuya estar fazendo tal pergunta. Mas os mais experientes dentre eles sentiram que a situação era muito Tatsuya e Azazel imediatamente perguntou, o quanto estamos ferrados? Tão ferrado que destruir aquelas revistas seria melhor do que isso, disse Tatsuya em tom sério. Azazel, Odin e Zeus imediatamente ficaram sérios, pois agora sentiam que a situação era sombria demais para ser subestimada. Xerxes olhou para Tatsuya com um olhar suplicante e perguntou, Tatsuya, não está conectado a Roma onde Rias está, certo? Tatsuya olhou para o Ciscon ruivo e disse, sim e não. Rias, junto com alguns de nós, lutou lá em Roma contra. Tatsuya então contou a ele sobre o que aconteceu em Roma, e Xerxes suspirou ao saber que Rias estava segura e ao mesmo tempo, ficou surpreso ao saber sobre Hisevin. Então ele está derrotado, certo? Qual é o problema agora? Perguntou Suzano. Bem, nós pensamos que tínhamos matado o velho demônio, o que realmente fizemos. Mas por algum motivo outro velho demônio e Euclid foram encontrados na fenda dimensional e estão atualmente desfazendo o selo da besta do Apocalipse. Então pensei em avisá-lo sobre o mesmo e estarem preparados para uma batalha bem grande, disse Tatsuya, deixando todos os líderes de facção sérios.
Quanto tempo temos? Perguntou Michael. Tatsuya olhou para Ruya que disse, 2 minutos. Tatsuya olhou para os líderes da facção que estavam olhando para ele sem dizer nada. O silêncio continuou por alguns segundos que foram repentinamente quebrados por Azazel que disse, tudo bem, todos os arquivos foram excluídos do meu computador. Não quero deixar nenhum arrependimento para trás. Ouvindo isso, todos se concentraram em Azazel, que estava sentado confortavelmente em sua cadeira e disse, eu informei todas as outras facções ao redor do mundo sobre isso enquanto Tatsuya estava explicando, então eles ouviram sobre tudo isso também, e os panteões hindu, celta e chinês concordaram em ajudar. Eu já informei o masoquista da minha facção para espalhar a notícia, então nós, anjos caídos, estamos prontos. Azazel então olhou para todos com o peito estufado e uma expressão que dizia, eu sou muito melhor que vocês, idiotas. Ao ouvir isso, nenhum dos outros líderes de facção demorou mais e voltou para se preparar antes de dizer, podemos estar atrasados, mas com certeza iremos ajudá-los. Agora, apenas Azazel e Tatsuya estavam lá e Azazel perguntou, se voltarmos vivos, certifique-se de me dar alguns dos seus arquivos. Você ainda tem as cópias impressas com você? Você me conhece muito bem, hein? Disse Azazel com um aceno sábio. De repente, o olhar de Azazel caiu sobre Euclides e disse, e aí, como tem sido sua vida ultimamente? Estava tudo bem, até esse filho da puta decidir se intrometer. Disse Euclides enquanto olhava feio para Tatsuya. Cala a boca, virgem. Esse cara ainda é virgem. Você é o seguidor do demônio Lúcifer, não do anjo. O que há com toda essa merda? Perguntou Azazel com um tom surpreso. Nenhum de seus negócios. Até Michael encontrou uma maneira de deixar os anjos fazerem sexo com outras pessoas e você ainda é virgem. Patético, disse Azazel com um olhar descontente no rosto. Mas de repente os olhos de Azazel se arregalaram e ele perguntou, há algum problema com sua coisa? Euclides, que estava ficando mais irritado ao ouvir os comentários de Azazel, olhou para ele e disse, não é? O que você vai fazer? Chupar? Não, eu não tenho isso. Se não, então fique calado, seu cozinho caído. Não, seu babaca. Seu bastardo caído. Cara, relaxa, não precisa ficar tão bravo. Disse Azazel olhando para o monitor verificando como a preparação estava indo. Ele então olhou para Tatsuya e perguntou, já não se passaram 2 minutos? Sim, eu teletransportei Vali e os outros fortes para lá à força, disse Tatsuya. Então por que você ainda não vai? Perguntou Azazel. Conhecendo o velho Lúcifer, ele deve estar monologando agora, então irei depois de 15 minutos, ou quando sentir o poder aumentar consideravelmente. Disse Tatsuya encolhendo os ombros. Azazel assentiu pensando que estava tudo bem, e então perguntou, então quem será o anfitrião da festa da vitória? Quem sabe? Eu não tenho certeza. Não tenho espaço suficiente para acomodar todas as facções ao mesmo tempo, disse Tatsuya. Eu também não. Espere se unirmos a terra que você recebeu de Hades e a terra da minha facção. Então ficará tudo bem, propôs Azazel. Tudo bem, então não me importo, então você é o anfitrião. Só se eu voltar vivo, se eu morrer, certifique-se de enterrar meu corpo, se sobrar, com toda a minha coleção. Não deixarei nada para trás. Disse Azazel com uma expressão gentil no rosto. Tatsuya olhou para ele por um tempo e disse, claro, farei isso, então certifique-se de morrer lá. Não vou tentar isso. Há muitas outras coisas que preciso fazer na minha vida. Disse Azazel rindo alto antes de se levantar de seu assento e dizer, bem, chega de conversa fiada por enquanto, vamos lá. O espaço começou a distorcer. Tatsuya também se levantou de seu assento e estava prestes a ir, mas antes que pudesse, Euclides disse, faça uma tela para eu projetar o show ao vivo. Tatsuya olhou para Euclides e apenas deu de ombros antes de fazer uma barreira para ele e dizer, deseje-me sorte. Euclides apenas bufou e disse, espero que você morra. Depois disso, ele imediatamente sentiu seu estômago fazendo um barulho. Capítulo 287. Tatsuya saiu da sala em que estava antes e logo chegou onde os outros membros de sua equipe estavam e assentiu, vendo que eles estavam preparados com seus equipamentos de batalha. Tatsuya olhou para eles e disse, vocês podem ir com tudo, mas tomem cuidado para não envolver os aliados nos seus ataques. Todos eles assentiram, e logo um círculo mágico apareceu sob seus pés e eles se teletransportaram para a fenda dimensional. Assim que eles apareceram, Rui acenou com a mão e disse, vou pegar a concha que deixei para trás, e então se teletransportou para longe. Tatsuya, que viu o velho Lúcifer ainda monologando mais uma vez, tentou ler sua mente, mas imediatamente sentiu algo bloqueando-a. Mas dessa vez ele não parou e em vez disso quebrou a defesa mental do Lúcifer e disse, então foi assim que você fez isso, seu babaca. Sentindo que alguém tinha estuprado sua mente, Rizevin olhou para os recém-chegados e disse, Araara, Tatsuya Shiba. Não é bom olhar para a mente de outras pessoas desse jeito, sabia? Eu me sinto violado. Ao ouvi-lo dizer isso, Vali e Tatsuya franziram a testa e decidiram simplesmente esquecer o que aconteceu. Tatsuya e os outros então se aproximaram das pessoas que estavam envolvidas no ataque à facção Tepes e Vali disse, não sei se sou sortudo ou azarado. Por um lado, posso matar esse idiota 2 vezes, mas por outro lado, por que diabos tenho que matar esse idiota 2 vezes? Tatsuya olhou para ele por um tempo antes de desviar o olhar para Arthur e perguntar, por favor, nos dê o resumo do monólogo que ele deve estar falando há algum tempo. Arthur assentiu e disse, a maneira mais simples de dizer isso é, ele tinha uma maneira de fazer um clone de Office usando um pouco do poder dela, mas isso falhou por causa da sua intervenção. E mais tarde ele usou esse poder de si mesmo e do resto de seus subordinados, só que dessa vez a energia que ele usou foi a dos vampiros da facção Tepes.
mas ainda tem a memória até aquele ponto e então se escondeu com seu exército aqui na lacuna dimensional. Já que de alguma forma aquele assistente dele levantou a hipótese de que você pode ler mentes e preparou uma barreira para isso na mente dele e de seu líder. Depois disso ele deu uma breve descrição de seu plano e tudo sobre ir para outro mundo e quão impotentes todos nós somos diante disso, criatura. Ele chama isso de Triexa ou algo assim. Tatsuya assentiu e olhou para Euclide, que sorriu ao ver seu olhar e mostrou-lhe o dedo do meio. Vendo isso, Tatsuya sorriu e disse, Ei, cunhado virgem, você quer saber o que aconteceu com seu dublê de corpo? Ao ouvi-lo ser chamado daquele jeito, Euclides franziu a testa. Mas de repente seu rosto começou a ficar pálido quando Tatsuya começou a contar tudo o que aconteceu com o outro Euclides, da perspectiva do próprio Euclides. Depois que todas as informações foram transferidas, Euclides colocou as mãos na cabeça e tinha um olhar sem vida nos olhos. Rizevin, que estava ao lado de Euclide, olhou para ele por um tempo e disse, Você ainda era virgem? Droga! Ele então olhou para Tatsuya e disse, Você deve ter feito algo muito intenso com o outro Euclide-kun. Você não é um garoto travesso? E olhou para ele com um sorriso brincalhão e balançou as sobrancelhas. Tatsuya olhou para Vali e perguntou, Ei, Vali? Você se importa se eu matá-lo dessa vez? Por algum motivo minha mão está coçando muito. Vali olhou para Tatsuya por um tempo e disse, Não. Tatsuya assentiu e disse, Ok. Não estou garantindo que ele não morrerá por causa de um tiro falhado. Vali imediatamente equipou sua armadura Balance Breaker e disse, Uma corrida para ver quem ganha então. E sorriu por trás do capacete. Rizevin olhou para seu neto e Tatsuya e então perguntou, Não me importo que vocês dois toquem alguma coisa, já que vocês dois são muito jovens e ainda sabem tocar, mas você se importa em me dizer porque há uma barreira ao nosso redor, estamos em uma lacuna dimensional. Então não acho que haja necessidade de uma barreira para evitar danos ao ambiente? Tatsuya sorriu e disse, Isso não é uma barreira de proteção, é uma barreira de dilatação do tempo. Ouvindo isso, todos olharam para ele com um olhar confuso no rosto, sem entender por que ele usaria uma barreira de dilatação do tempo. Mas de repente os olhos de Rizevin se arregalaram e ele disse, Você é um filho da puta louco, não é? Assim que ele disse isso, Tatsuya disparou uma rajada de energia mágica em sua direção, destruindo seu braço direito em um instante e imediatamente Arthur e Tatsuya disseram em uníssono, linguagem, enquanto ambos tapavam os ouvidos de Leifai. Rizevin olhou para o lado direito, viu que tinha um braço a menos e disse, esse era meu braço favorito. Mas logo uma bolha começou a borbulhar perto da área machucada e logo seu braço voltou. Ele então deu alguns golpes de treino com os braços e disse, como novo, bom trabalho, Euclide-kun. Disse Rizevin dando um tapinha em Euclide sem vida. Logo vários círculos mágicos começaram a cercá-los e pessoas de diferentes facções começaram a aparecer lá. Vendo que a luta ainda não havia começado, a maioria deles ficou surpresa, mas Azazel olhou em volta e disse, então a ideia da dilatação do tempo realmente funcionou, hein? Às vezes eu penso como diabos eu me tornei um gênio tão durão, com um olhar presunçoso no rosto. Então esse era seu plano, tio Azazel, disse Rizevin. Assim não é meu sobrinho, quero dar um abraço no seu tio. Tenho chocolates para você. Disse Azazel enquanto abria os braços para um abraço. Todos eles decidiram ignorar os dois idiotas e Cirzestes se adiantou e disse, Rizevin, como um demônio e o atual Lúcifer, peço que você gentilmente se renda. Rizevin olhou para Cirzestes e disse em tom de zombaria, se não é o Fac. Ok, você não vai se render, eu entendo. Disse Cirzestes e voltou para seu lugar, recebendo vários olhares confusos. Ei, o que diabos foi isso, Cirzechan? Não é nada legal. Disse Serafal com uma leve expressão de raiva no rosto. Calha a boca, eu não quero chegar perto daquela rainha demônio. Disse Cirzestes com uma cara séria, tentando ao máximo esconder sua expressão assustada. Todos olharam para o local onde Cirzestes estava antes e viram Ásia parada ali cantarolando uma melodia. Ao ver que todos estavam olhando para ela, ela sorriu e acenou com a mão, oi. Todos ficaram parados em seus lugares sem dizer nada e então olharam para Cirzestes sem saber por que ele estava com medo de uma garota tão doce. Vendo como Cirzestes estava sendo olhado, aqueles que já sabiam o motivo da morte de Cirzestes mal conseguiram conter o riso. Não se deixe enganar pela aparência externa dela. Você vai se arrepender. Você com certeza vai se arrepender. Disse Cirzestes fazendo os outros pensarem que a Mao estava ficando louca e decidiu deixar por isso mesmo. Bem, eu não consegui dizer o que ia fazer. Mas sim, eu não vou me render então, vamos começar? Rugido. De repente a fera atrás de Rizevin rugiu e imediatamente todas as pessoas ficaram sérias e prontas para lutar contra a Caos Brigade. Rizevin apenas sorriu e disse, parece que o show vai começar em breve, hein? Capítulo 288. A batalha começou de repente com todas as buchas de canhão de ambos os lados lutando. Tatsuya estava com seu grupo e o mesmo foi feito com o resto das facções. Tatsuya olhou em volta para ver quem eram todas as novas pessoas, encontrou uma das novas facções ao seu lado e disse, Olá, eu sou Tatsuya Shiba. As pessoas que estavam perto dele olharam para ele, as pessoas do outro lado assentiram e seu líder disse, Eu sou Shiva da facção hindu. É um prazer conhecê-lo, embora as circunstâncias não sejam muito boas. Tatsuya olhou para o deus que segurava o tridente, que era considerado uma das pessoas mais fortes do mundo, e disse, de fato, devo dizer que é muito lamentável encontrá-lo em uma batalha como essa. E então levantou sua arma e disparou uma rajada para frente, destruindo uma grande parte dos inimigos. Ele então olhou para sua equipe e disse, os dragões estão sendo um incômodo por causa de sua defesa, Isami, Ásia, Ingvild, Imari e os outros Nekoshou lidam com eles. Isami e Ásia imediatamente ativaram seus Balance Breakers e então avançaram seguidos pelos outros.
Tatsuya então olhou para os outros chefes de facção e disse, então devemos começar o ataque ao grandão, enquanto apontava para Triexa. Os chefes de facção olharam para a fera gigante atacando os outros e não foram danificados nem um pouco pelos ataques dos outros e engoliram sua saliva. Tatsuya bateu palmas e disse, tudo bem, antes de derrubá-lo, precisamos limpar a área perto dele, pois podemos ver que apenas ataques em grande escala funcionarão e não queremos que alguém do nosso lado seja arrastado para eles, certo? Então vamos fazer isso primeiro. Vou enfrentá-lo durante esse tempo, junto com alguns dos meus amigos. Todos arregalaram os olhos e disseram, essa é uma ideia muito boa e segura para nós. Mas quem seriam esses seus amigos? Tatsuya deu um tapinha nos ombros de duas garotas ao seu lado e disse, essas duas e a terceira amiga devem estar aqui. Agora, assim que ele disse isso, um portal apareceu acima deles e dele o cão oficial do topo do mundo apareceu em toda a sua majestade, fazendo com que todas as pessoas de ambos os lados olhassem para ele com a boca aberta, exceto Euclides e Rizevin, que ficaram sérios quando sua maior ameaça apareceu. Eu irei com Bacaiá também, disse uma voz monótona e Ofi se levantou perto de Ruia também e se transformou em sua forma de dragão, deixando a audiência já chocada. Mais chocada? Você realmente precisa que eu vá com aqueles dois? Perguntou Kurumi olhando ao redor com um olhar inexpressivo no rosto. Ei, Tatsuya, não me diga que seus amigos que você acabou de mencionar são os mais fortes e os segundos mais fortes do mundo, perguntou Azazel enquanto apontava para os dois dragões. Segundo mais forte e terceiro mais forte. Eu já venci Ruia, disse Tatsuya ganhando silêncio total de todas as pessoas na fenda dimensional, exceto Asia que acabou de socar um dragão para longe. A propósito, Ruia é muito vermelha, só para você saber, informou Tatsuya. Ele então olhou ao redor e viu que a luta havia parado completamente, e então notou os dois demônios de cabelos prateados saindo furtivamente da zona que estava restringindo o teletransporte. Ele imediatamente se levantou no ar e disparou uma rajada em direção aos dois demônios, mas o ataque foi bloqueado pela enorme fera que rugiu de volta, puxando as pessoas de volta para o campo de batalha. Foda-se, estou velho demais para essa merda, disse Azazel enquanto voava para frente matando inimigos no caminho e era seguido pelos chefes das outras facções e tudo. Tatsuya olhou para Kurumi, que olhou para ele antes de retornar ao seu corpo e disse, me ligue se realmente precisarem de mim. Tatsuya apenas deu de ombros ao ver que os dragões e a fera já haviam começado a batalha entre si. Tatsuya imediatamente separou os três em uma barreira, já que os ataques eram muito intensos para as pessoas próximas. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha, Isami e a companhia estavam lidando com os dragões malignos. Envild, que havia tomado o controle de muitos dragões malignos usando seu equipamento sagrado, estava usando-os para atacar sua própria espécie. De repente, Asia chegou perto dela e perguntou, o que você está fazendo, Envild-san? Bem, eu não uso muito, mas meu equipamento sagrado me permite manipular dragões, sabia? Disse Envild, criando uma barreira para impedir uma explosão. Ao ouvir isso, os olhos de Asia começaram a brilhar e ela disse, uma maneira eficiente de lidar com os dragões, hein? Um círculo mágico então apareceu na frente dela e um enorme dragão maligno. Kof, seu familiar apareceu e rugiu alto, chamando a atenção de muitos dragões malignos no campo. Ingvild, que percebeu o brilho nos olhos de Asia, pensou, não vai ser nada bom, e perguntou, Asia, só perguntando, mas o que você está planejando? Asia mostrou um sorriso brilhante no rosto, fazendo com que todos que não a conheciam pensassem que ela era uma santa, e disse, Tatsuya-san e Fisha uma vez me disseram que eu tenho a habilidade de domar dragões, então vou usar isso, com um tom alegre. Ela então olhou para seu familiar e disse, Hatsu, é sua vez. O dragão maligno. O dragão duende mostrou um sorriso malici, e assentiu com a cabeça e imediatamente disparou uma rajada de raios muito poderosa em direção aos dragões malignos, fazendo-os gritar de dor. Asia então respirou fundo, e com um tom alegre disse, ouçam aqui, seus vidas de baixo que deveriam simplesmente cair mortos. Eu quero formar um pacto com vocês, seus reptilianos alados de merda. Então quem quer cooperar? Mas nenhum dos dragões demonstrou qualquer intenção de fazê-lo, ou melhor, o poder do raio era tão intenso que eles não conseguiram fazê-lo. O sorriso nunca deixou o rosto de Asia enquanto ela olhava para seu familiar e dizia, faça isso. E imediatamente o poder do ataque aumentou e matou todos os dragões sem sequer deixar suas cinzas. Aqueles que viram aquela cena ficaram atônitos e não sabiam o que dizer. Enquanto isso acontecia, um certo irmão gritou de repente, viu isso? Você finalmente viu o demônio se escondendo atrás daquele sorriso inocente. Você está se arrependendo agora, certo? Mas foi totalmente ignorado pelos outros que estavam ocupados lutando. Asia fez beicinho e disse, esses dragões devem ser os teimosos, nenhum deles aceitou. Mas de repente seu rosto se iluminou e ela disse, bem, tem um monte desses répteis de merda aqui para tentar. E olhou para outro grupo de dragões malignos que imediatamente tentaram fugir ao ver que estavam sendo observados por aqueles olhos inocentes. Hatsu, e mais uma vez um raio foi disparado pelo familiar. Desta vez, Asia se aproximou dos dragões que estavam chocados e perguntou, ei, algum de vocês, seus canalhas, quer fazer um pacto comigo? Com um olhar inocente no rosto. Mas os dragões que conseguiam ver a energia mágica negra reunida perto das mãos dela foram capazes de sentir a sensação terrível que vinha dela e imediatamente balançaram a cabeça em negação. Asia imediatamente disparou sua magia para frente, engolfando todos os dragões em sua explosão, que começaram a gritar de dor e angústia enquanto todas as células de seus corpos eram continuamente destruídas pela magia de cura negativa. HMPH, outro grupo de dragões malvados. Vamos, Hatsu.
vamos procurar outro grupo, e subiu em cima de seu familiar e o rei demônio e o dragão maligno saíram correndo, fazendo todas as pessoas que acabaram de ver os prazos do poder da Ásia tremerem de medo, fazendo uma nota mental para ficar longe dela. Capítulo 289. Enquanto Ásia estava ocupada fazendo um massacre, Kof domando os dragões, as outras pessoas gentilmente saíram do caminho dela e estavam ocupadas lidando com o resto dos membros da Caos Brigade. Tatsuya, que estava guardando a área perto dos dragões e da besta para não deixar ninguém ser pego na confusão deles, estava ocasionalmente lidando com dragões malignos mais fortes. Ele também ficou de olho nos dois demônios de cabelos prateados e notou que Rizevin estava atualmente mais forte do que era originalmente, algo que ele pensou ser graças a Euclide, que encontrou uma maneira de modificar o corpo dele e de seu mestre. Embora o dito gênio ainda estivesse caído e não fosse capaz de se recuperar do dano que recebeu ao obter as memórias do outro Euclide, enquanto Tatsuya observava os arredores, um tridente passou por ele, matando o exército de dragões à sua frente. Tatsuya olhou para a pessoa que atirou a lança e disse, você com certeza não está disposto a se conter e exibir seu título de destruidor. Shiva, que invocou seu tridente, olhou para Tatsuya e disse, e você parece ter muito tempo livre ficando por aqui desse jeito. Tatsuya, que ouviu isso, não se sentiu ofendido e disse, bem, eu certamente posso lidar com muita coisa. E disparou outra rajada de sua arma, matando um grande número de oponentes de uma vez, então disse, eu também sou chamado de Deus da Destruição, sabia? Embora eu prefira ser chamado de homem de cultura, então se refira a mim assim. Shiva, que viu o poder do ataque de Tatsuya, assentiu sentindo que o ataque era realmente poderoso e perguntou, então por que não agir por conta própria? Tatsuya deu de ombros e disse muitas razões. Primeiro, que estou aqui para garantir que nenhum de vocês fique preso entre os 3 maiores poderes. Abaixo de mim, é claro, mas ainda assim maiores poderes. Segundo, se eu lidasse com tudo isso aqui, as outras facções poderiam ficar muito dependentes de mim, pelo menos aqueles que são meus aliados. Terceiro, o que você acha que a outra facção pensará de alguém que lidou com uma organização terrorista inteira e um ser que é até considerado um mito entre as facções sobrenaturais? Estar no mesmo nível da criatura mais forte do mundo? Shiva permaneceu em silêncio por um tempo e pensou no que Tatsuya disse e depois de um tempo estreitou os olhos e disse, eles vão admirar e temer você. O que os levará a fazer uma aliança alternativa para lidar com alguém muito mais forte do que eles, o que acabará arruinando minha vida, por outro lado. Se os deixarmos participar e pensarmos que também dependemos deles para lidar com tal situação, esses sentimentos de medo e administração não serão tão extremos. Você deve ter bastante conhecimento sobre isso, já que é um dos deuses mais fortes deste mundo, não é? Shiva assentiu com a cabeça em resposta e então, com um sorriso, disse, entendo, parece que você também tem uma personalidade boa e admirável, junto com seus poderes. Tatsuya assentiu, mas de repente ambos levantaram suas armas ao notarem uma horda de dragões tentando tirar vantagem de seus eus distraídos. Ambos os destroyers então dispararam seus ataques em direção aos dragões, eliminando-os sem nem mesmo deixar um traço deles para trás. Ambos então olharam para cima e Tatsuya levantou a mão e a fechou em punho. Para que serve isso? Por que você está levantando o punho desse jeito? Tatsuya, que ouviu a pergunta, arregalou os olhos surpreso e então pensou, um inocente depois de tanto tempo. Vou aproveitar muito isso. É um tipo de saudação. 2 pessoas batem os punhos uma na outra, sabe, como um aperto de mão. Nós chamamos isso de fishing. Azazel, que estava perto dos 2 destroyers, de repente começou a tossir como um louco e estava rindo enquanto fazia isso também. Ele então olhou para Tatsuya com um olhar surpreso no rosto e pensou, ele tem coragem de mexer com um dos 10 melhores do mundo e o chefão de uma das facções mais fortes do mundo. Fishing, hein? Disse Shiva enquanto batia seu punho no de Tatsuya. Ele então olhou para sua mão e disse, o que você sabe? Você aprende coisas novas até mesmo em um campo de batalha. Vou contar sobre isso para minha família também. Tatsuya assentiu com um sorriso no rosto e disse, não deixe de mencionar isso especialmente para sua esposa. Hein? Perguntou Shiva com um olhar confuso no rosto. Nada, desculpe, eu estava pensando em outra coisa. A propósito, você pode parar de ler mentes? Não vai funcionar comigo. Nem mesmo Ruia, quero dizer, o Grande Vermelho não foi capaz de fazer isso. Shiva regalou os olhos surpreso e então abaixou um pouco a cabeça e disse, desculpe, é que estarmos em batalha me faz querer saber o que alguém está pensando. Especialmente alguém que é novo e tem poder comparável, se não maior, ao meu. Tatsuya apenas deu um tapinha na cabeça do outro destruidor que era menor que ele e disse, está tudo bem, não precisa se preocupar. Agora, por que você não vai e lida com eles enquanto eu continuo meu dever de guarda aqui? E deu-lhe um leve empurrão. Shiva, que ficou surpreso por ser tratado como uma criança, apenas seguiu o que Tatsuya disse e então partiu para lidar com os inimigos. Enquanto isso, Tatsuya, que tinha acabado de mandar o deus da destruição embora, sentiu que alguém estava tentando contatá-lo e fez um círculo mágico perto de sua cabeça e perguntou, o que foi, Jehaur? Você terminou o que eu pedi para você fazer? Sim, está feito, e eu tenho aquele homem capturado. Não que tenha sido difícil considerando que ele já estava bem espancado durante o ataque ao submundo. Então o que devo fazer com ele? Ele é tecnicamente meu sogro, seria, espere aí, eu vou mandar um clone. Você volta para seu posto de proteger o submundo só por precaução. Disse Tatsuya e fez um clone. O clone então saudou o original e se teletransportou para longe. Bem, é hora do filho da puta virar o homem morto, murmurou Tatsuya enquanto olhava para a Ásia que tinha acabado de passar por ele. Ei, Ásia, você está bem?
Asia, que estava sentada em seu dragão em seu Balance Breaker, olhou para Tatsuya com um sorriso e seu dragão também e disse: sim, estamos bem, Tatsuya-san. Não precisa se preocupar. Encontramos uma maneira eficaz de lidar com eles. Estamos tentando fazer funcionar, então espere um pouco, e então voou para longe. Qualquer um que os ouvisse poderia sentir que uma garota inocente e alegre estava tentando o seu melhor para ajudá-los. É só que o sangue escorrendo de seu rosto e punhos junto com o sangue ao redor da boca e dentes do dragão fez a imaginação das pessoas que os viram girar um total de 180 graus. Tatsuya apenas sorriu para ela e usou sua magia para limpar o sangue dela. Capítulo 290. Enquanto a batalha estava acontecendo, os Maous estavam sendo cuidados pela horda de dragões e demônios malignos. Embora nenhum deles tenha sido afetado por eles, eles foram cercados e continuaram a explodir a ponte através deles. Cirzeches estava se certificando de não deixar nenhum dragão perto dele, pois ouviu que a rainha demônio estava procurando dragões para domá-los. Em sua opinião, ter mais dragões era uma receita para o desastre para o mundo inteiro e decidiu fazer algum esforço para garantir a paz mundial. Ajuka, Serafal e Falbium olharam para o líder dos Maous e apenas balançaram a cabeça. Era a primeira vez que o viam daquele jeito e não tinham certeza de como lidar com isso, embora nenhum deles fosse dizer nada a ele, pois sabiam quantos problemas foram causados durante o ataque ao submundo, e Cirzeches, sendo o encarregado dos assuntos domésticos do submundo, trabalhou duro para garantir que tudo estivesse bem e nenhum deles estava com vontade de trocar de lugar com o Maou ruivo. Ajuka deu um tapinha no ombro do seu melhor amigo e disse: aguente firme por um tempo. Vou providenciar umas férias para você depois que isso acabar. Cirzeches olhou para ele com um sorriso pacífico no rosto e disse: ah, não se preocupe, eu já pedi para Tatsuya me ajudar com isso. Então você não precisa fazer nada. Na verdade, eu convido vocês três também, já que seria bem chato ficar sozinho. É mesmo? Bem, então vou me certificar de abrir espaço na minha agenda, disse Ajuka enquanto os outros dois amigos apenas sorriam ao ver que Cirzeches estava bem. Um pouco. Você não está sendo otimista achando que conseguirá viver depois disso, seu falso profeta? De repente, todos os quatro ouviram uma voz e se viraram para ver Rizevin olhando para eles com um sorriso no rosto. Você interrompeu meu discurso antes, senhor falso Lúcifer. Então, se houvesse necessidade disso em primeiro lugar, você estaria dizendo algo que eu já ouvi muitas vezes dos descendentes dos Maous originais. Muitas vezes de qualquer maneira. Você não está sendo muito exagerado estando na frente de um verdadeiro Lúcifer? Lúcifer ou não, você e seus costumes não são algo que eu possa respeitar, então não pense que eu iria poupá-lo ou algo assim só porque você é um demônio como eu. Um demônio como você não me faça rir, seu impostor. Não tem como meu eu magnífico ser comparável a alguém como você, disse Rizevin, e escovou o cabelo. Cirzeches, o que devemos fazer com ele? Perguntou Falbium. Sobre isso, eu gostaria de ver em primeira mão do que o falso Lúcifer é capaz, então, se você não se importa, vamos dançar? Disse Rizevin enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. O manto de Cirzeches desapareceu quando ele disse: mantenha um pouco de distância de mim, e então se aproximou. O sorriso de Rizevin não vacilou quando ele viu o homem de cabelos ruivos se aproximando. As auras ao redor dos dois Lúciferes começaram a ficar cada vez mais densas e em um piscar de olhos ambos estavam no nível da classe Alto Satanás. Então você está se segurando contra mim, hein? Tenho que dizer, não estou muito feliz em ver um farsante se segurando contra mim, disse Rizevin. Calhe a boca, como se você mesmo não estivesse se segurando, disse Cirzeches enquanto reunia uma densa bola de poder de destruição em sua mão e a atirava em direção a Rizevin. Rizevin desviou do ataque com bastante facilidade, mas ainda olhou para trás e viu a bola de destruição entrar em contato com um dragão e destruí-lo em um instante. Assobio, você com certeza quer causar bastante dano desde o começo, hein? Disse Rizevin ainda olhando para trás. Mas levantou a mão enquanto bloqueava um chute de Cirzeches que causou uma forte rajada de vento. A expressão de Cirzeches não mudou quando o poder de destruição cercou suas mãos mais uma vez e ele disparou um raio em direção a Rizevin, que cobriu sua mão com energia demoníaca e afastou o raio, embora a energia demoníaca ao redor de sua mão tenha sido imediatamente destruída pelo POD. Ele então empurrou a perna de Cirzeches para longe usando a outra e então disparou outra rajada em Cirzeches, que facilmente desviou do raio. Mas ao vê-lo desviar, Rizevin sorriu, deixando Cirzeches confuso, enquanto ele se virava e via o raio indo em direção a Rias e sua nobreza. Ao ver isso, os olhos de Cirzeches se arregalaram e ele imediatamente correu em direção à irmã e sua nobreza. Mas no instante seguinte Rizevin apareceu acima dele e disse: não faça isso, a noite ainda é uma criança, sabia? E disparou outra série de rajadas em Cirzeches, que simplesmente destruiu aqueles ataques usando seu POD. Cirzeches então foi para trás da nobreza de Rias e disparou um raio com seu próprio POD para destruir o ataque. Rias, você está bem? Saia daqui, a intensidade da batalha aqui vai estar em outro nível de agora em diante. Cirzeches disse enquanto olhava para Rias pelo canto dos olhos e se certificava de manter um olho em Rizevin. Rias se virou para olhar para o irmão com um olhar surpreso no rosto, mas depois de ouvir suas palavras, uma expressão determinada apareceu em seu rosto. Cirzeches não disse nada e imediatamente moveu sua mão e disse: qual é o significado disso? Quem é você? Perguntou Cirzeches em um tom exigente enquanto segurava a mão de Rias que tinha uma adaga apontada para Cirzeches. Hehehehe. Ao ouvir isso, um sorriso malicioso apareceu no rosto de Rias e seus pares se viraram também com um sorriso semelhante no rosto. O corpo de Rias então começou a mudar e logo um demônio apareceu no lugar dela e de sua nobreza, todos eles no nível de classe máximo. Todos eles então jogaram a adaga em direção a Circes, que imediatamente soltou o POD, sabendo que não era sua irmã e sua nobreza, e os matou em um instante.
Ele então olhou feio para Hisevin enquanto o POD começava a se reunir ao redor dele e a aura começou a ficar mais densa e disse, você é muito ousado, já que usou minha irmã contra mim. Tenho que dizer que você foi bem cruel, mesmo que aquele demônio tivesse a aparência da sua irmã há pouco. Você está louco? Esse canalha tentou assumir a aparência da irmã mais linda e fofa do mundo. Ele deveria estar feliz que sua morte foi pelo menos indolor. Ele então disparou uma grande onda de POD em Hisevin, que fez uma barreira para bloquear o ataque, mas a barreira só ficou de pé por alguns segundos antes de ser destruída. Hisevin imediatamente tentou se esquivar, mas não conseguiu fazer isso a tempo e teve suas pernas completamente destruídas pelo ataque. Hisevin olhou para suas pernas agora faltando, e então olhou de volta para Cirzexes e disse, você não pegou minhas bolas. Foi tudo que Hisevin disse enquanto suas pernas começaram a se regenerar, fazendo Cirzexes estreitar os olhos e pensar, esse não é um poder que um Lúcifer deveria possuir. Então isso significa que ele deve ter modificado seu corpo de alguma forma. Seu impostor, vamos levar isso a sério agora, eu ainda tenho um neto para matar, sabia? Então vamos nos apressar. E imediatamente começaram a se energizar. Cirzexes também começou a ganhar poder e a área ao redor deles começou a ficar caótica por causa da energia demoníaca que os dois estavam liberando sem intenção de levá-la de volta para seus corpos. Tatsuya, que viu isso, fez uma barreira ao redor deles, então olhou para o outro deus da destruição lutando contra os inimigos com seu tridente e disse, você realmente está ficando sério aí, Shiva. Não deixe ninguém ser pego em seus ataques. Shiva olhou para trás e disse, não se preocupe com isso, o título de estar entre os 10 melhores não é só para mostrar, sabia? Eu posso controlar meu poder e ataques. Tatsuya assentiu e disse, a propósito, você sabia que existe um novo termo para aqueles que estão no top 10? É mesmo? Não ficamos atualizados com esse tipo de informação em Kailash. Qual é o novo termo? Perguntou Shiva ainda lutando contra os inimigos. Aqueles que estão no top 10 são chamados de Lolicons hoje em dia, disse Tatsuya com um sorriso no rosto. O Lolicon? Então esse é o novo termo? Perguntou Shiva com um olhar curioso no rosto. Tatsuya assentiu com um sorriso amigável e disse, agora você é um Shiva Lolicon, então tenha orgulho disso. Shiva, que viu o sorriso amigável e confiável de Tatsuya, assentiu e com um sorriso no rosto disse, um Lolicon, o deus da destruição, Shiva. Tudo bem, eu aceito esse novo título. Tatsuya sorriu e fez questão de gravar a cena para o futuro e disse, sim, então vá em frente e mostre a eles o poder de um Lolicon. Shiva, que ouviu isso, sorriu e pensou, ele realmente é uma ótima pessoa, torcendo por alguém que acabou de conhecer e ajudando alguém como eu, que não está tão atualizado com o mundo. Ele então respirou fundo e disse, eu vou te mostrar o poder de um verdadeiro Lolicon. E agarrou seu tridente firmemente e imediatamente correu em direção aos inimigos destruindo hordas deles em um instante. Tatsuya apenas sorriu e disse, a ignorância é uma bênção. Capítulo 291. O poder de Cirzexes e Hisevin continuou a aumentar cada vez mais e logo ambos estavam no nível de superclasse e mudaram suas aparências. Cirzexes parecia uma criatura humanoide feita de poder de destruição, enquanto Hisevin também parecia demoníaco em vez de humano como era antes. Os aprimoramentos do Euclídico estão lá. Vamos fingir. Mas Cirzexes não disse nada e apenas casualmente balançou a mão disparando uma grande quantidade de POD em Hisevin. Hisevin imediatamente desviou do ataque e disparou sua própria energia demoníaca de forma semelhante à que Cirzexes fez. Embora sua energia continuasse sendo destruída conforme alcançava Cirzexes e no final apenas uma pequena quantidade dela atingiu Cirzexes, o que não fez quase nada ao Cirzexes coberto pelo POD. Cirzexes então correu em direção a Hisevin e o socou. Hisevin, que viu o soco vindo em sua direção, cobriu sua mão com energia demoníaca e a bloqueou e disse, não seja tão cheio de si. E o socou com sua outra mão. Cirzexes bloqueou o soco e disse, eu gostaria de dizer o mesmo para você também. E então começou a liberar sua energia pensando em destruir Hisevin de uma só vez. Mas Hisevin nem vacilou e liberou sua própria energia demoníaca, que estava repelindo a energia de Cirzexes. Deixe-me contar sobre uma das melhorias que Euclídicon fez no meu corpo. Eu não sinto mais dor. E chutou o abdômen de Cirzexes. Cirzexes, que viu o ataque vindo em sua direção, nem tentou se esquivar e em vez disso, aumentou sua produção de energia, destruindo a energia de Hisevin e engolindo Hisevin dentro dela. Depois de um tempo a energia se dissipou e nada restou de Lúcifer. Cirzexes então se virou e estava prestes a voltar, mas então notou uma espécie de bolha aparecendo ali e logo ela cresceu novamente e se tornou Hisevin. Um Hisevin nu. Hisevin olhou para si mesmo e depois para Cirzexes e disse, espere um pouco, preciso esconder minha grandiosidade. Cirzexes, que ouviu isso sem qualquer hesitação, disparou várias rajadas de POD em Lúcifer, totalmente disposto a destruí-lo enquanto ele estava distraído. Em outra parte do campo de batalha, Tatsuya estava protegendo os três grandes enquanto também atacava Triexa de vez em quando para derrubá-los. Logo um círculo mágico apareceu ao lado dele e um dos clones de Tatsuya apareceu com uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas com as mãos e pernas amarradas à cadeira e uma mordaça na boca. O clone então desapareceu e Tatsuya olhou para a pessoa e disse, é bom ver você depois de tanto tempo, Zeo-san. Tatsuya sorriu enquanto olhava para seu sogro de cabelos ruivos. Zeotifuk queria dizer alguma coisa, mas por causa da mordaça estava apenas fazendo alguns barulhos incompreensíveis. Tatsuya tirou a mordaça da boca e disse, não vamos enrolar e ir direto ao assunto. Estão trabalhando com a Chaos Brigade e foi quem informou a família Shiba sobre o paradeiro de Miyuki? Ao ouvir sua pergunta, os olhos de Zeotifuk se arregalaram um pouco, mas logo voltaram ao normal quando ele disse, qual é o significado disso, Tatsuya Shiba? Você sabe que está tratando o membro do conselho que ainda está se recuperando assim, certo?
você está declarando uma vá. Haha, como eu faço isso contra alguém que veio voluntariamente ajudar todas as facções contra a Chaos Brigade, mesmo que você ainda esteja ferido. Você será um modelo para os demônios da geração mais jovem, disse Tatsuya com um sorriso no rosto. Ao ouvir isso, Zeltifuku estreitou os olhos, sabendo agora o que o humano à sua frente estava planejando. Então foi você quem contou aos Shibas? Perguntou Tatsuya mais uma vez. Não, não fui eu, respondeu Zeltifuku com um tom firme. Ah, ele está mentindo, a tela ficou vermelha. Disse uma voz atrás de Zeltifuku, deixando surpreso. Logo, uma pessoa surgiu atrás dele e revelou ser o governador-geral dos Anjos Caídos. Aqui, veja, é vermelho. Disse Azazel enquanto mostrava a tela do dispositivo que estava segurando para Tatsuya e Zeltifuku. Que diabos é isso e como você pode me culpar, governador? Perguntou o paciente de cabelos ruivos. Azazel olhou para ele e disse, este aqui é um detector de mentiras que eu desenvolvi, que como você pode imaginar, detecta mentiras. E antes que você questione sua credibilidade, direi que tanto sua credibilidade quanto sua precisão são ótimas e isso foi até mesmo comprovado por um jogo de verdade ou desafio que joguei com Tatsuya, Vali e Odin, no qual muitos dos meus segredos obscuros foram revelados. E você deve saber que quando eu digo que esses eram meus segredos obscuros, você pode dizer o quão profunda e embaraçosa a merda deve ter sido. Eu nunca mais farei isso. Tanto Tatsuya quanto Zeltifuku olharam para Azazel por um tempo antes de Tatsuya olhar para o ruivo e dizer, de qualquer forma, Ásia, assim que Tatsuya a chamou. Muitos gritos de dor e contra foram ouvidos e alguns momentos depois Ásia chegou em cima de seu dragão junto com Ingvild que estava sentado em cima do dragão também. O que foi, Tatsuya-san? Disse Ásia fofa com o rosto manchado de sangue. Você pode, meu querido sogro. Ele não conseguiu se conter, sabendo que seus dois filhos estão lutando aqui com suas vidas em jogo. Disse Tatsuya enquanto limpava sua doce freira loira, que sorria brilhantemente enquanto tinha o rosto limpo. Claro. Disse Ásia enquanto um brilho verde envolvia sua mão e ela socou o rosto do ruivo, desfigurando-o em um instante. Tatsuya, estou feliz por não ser seu sogro. E deu um tapinha no ombro de Tatsuya. Sim, você não é meu sogro. Senhor cunhado. Disse Tatsuya deixando o anjo caído confuso quando de repente seus olhos se arregalaram e ele perguntou em choque. NN não me diga. Vê você e G. Gabriela? Tatsuya sorriu e disse, vamos nos dar bem no futuro, cunhado. Eu não vou deixar minha irmã se casar com alguém como você, ou assim eu queria dizer a alguém, mas parece que eu não serei mais capaz de fazer isso, disse Azazel. Tatsuya o ignorou e então olhou para Ásia e Ingvild e disse, jogue-o na frente de um grande grupo de dragões. Ingvild os controla, eu o controlarei, o farei lutar contra alguns dos dragões por um tempo e o deixarei morrer bravamente logo depois disso, deixando-o virar comida de dragão. Disse Tatsuya enquanto limpava o dragão Sprite manchado de sangue também. A banda Ingvild Ásia assentiu e então saiu para buscar um grupo de dragões enquanto Tatsuya manipulava seu corpo e memórias para deixar o homem morrer corajosamente e deixar Cirzexes e os outros saberem sobre isso mais tarde. Ele então olhou para Azazel e disse, agora, cunhado, você desempenhará o papel principal aqui. Eu não gosto nem um pouco do som disso. Mude a maneira como você me chama de volta ao normal. E qual é o papel? Reclamou Azazel. O traidor ferirá o governador dos Fallen Angels enquanto ele estiver ocupado lidando com alguns dragões e será atingido por um ataque surpresa. Então persiga o traidor que já estava longe e quando você chegar lá ele já estará comido por dragões. Explicou Tatsuya. Belo roteiro. Mas por que você não interpreta o papel principal? Perguntou Azazel. Quantas pessoas você acha que acreditariam que eu fui ferido por um canalha como ele? Perguntou Tatsuya com um olhar inexpressivo no rosto. Azazel suspirou e disse, tudo bem, deixe-me mostrar o quão bom ator eu realmente sou. Sim, e para ajudar você, vou garantir que a cena pareça real, disse Tatsuya enquanto se teletransportava. Espera o que? Disse Azazel, mas logo se viu cercado por um grupo de dragões malignos. Suas sobrancelhas se contraíram em aborrecimento enquanto ele gritava, vai se fuder Tatsuya. Desculpa, cunhado. Eu sou hétero, respondeu Tatsuya de outro lugar. Capítulo 292. Continuando a batalha, os Lucifers de nível super estavam disparando enormes rajadas de energia demoníaca uns contra os outros, sem pensar nas consequências. Os enormes raios compostos de suas energias demoníacas estavam se chocando uns contra os outros, tentando empurrar o outro para trás, mas sem sucesso, pois eles continuavam colocando mais e mais energia por trás deles. Sabe, Fakir, eu poderia muito bem pensar que você está gostando de ver minha grandiosidade, considerando que você não está me deixando me vestir ou mesmo cobri-la? Disse Izevin ainda nu e com as mãos estendidas disparando o ataque. Diga o que quiser, não há como eu deixar alguém que tentou usar minha irmã contra mim me soltar daquele jeito. Disse Cirzeche seriamente enquanto mais uma vez aumentava a saída de sua energia, o que começou a empurrar o choque de raios a seu favor. Isso está realmente me deixando muito tenso. Murmurou Rizevin enquanto sua expressão facial, que estava relaxada o tempo todo, começou a rachar um pouco. Aia, disse Rizevin enquanto sua aura começou a crescer ainda mais e aumentou o poder de seu ataque, empurrando-os de volta ao impasse, fazendo Cirzexes em sua forma POD franzir a testa. As reservas de energia demoníaca de Cirzexes estavam quase pela metade esgotadas por causa de seu choque contra o velho. Ele estava se esforçando ao máximo e até matou o homem por uma luta uma dúzia de vezes. Mas o Lúcifer na frente dele continuou revivendo, deixando-o frustrado com isso. Ele até ousou usar os doppelgangers de Rias na luta por cerca de 7 vezes, entre as quais ele até foi atingido uma vez por eles, mas apenas deu de ombros. Você sabe que para um farsante, você está indo muito bem, embora você haja dessa forma, ainda posso dizer que você ganhou um pouquinho de respeito da minha parte. Disse Izevin com um pequeno sorriso no rosto. A tão pequeno quanto esse seu membro enrugado e engraçado?
Perguntou Cirzestes sarcasticamente, deixando o velho Lúcifer em silêncio por um tempo. Hizevin respirou fundo e disse, quer saber, esquece, você até perdeu isso agora. Cirzestes bufou e disse, calha a boca logo. Bom homem, como você quiser, disse Hizevin enquanto parava seu ataque e voava para cima. Cirzestes, vendo isso, moveu sua mão para atacar o velho Lúcifer, mas Hizevin continuou se esquivando. Se você está tentando me cansar, isso é muito baixo da sua parte, disse Cirzestes ligeiramente irritado com o velhote. De jeito nenhum, não vou esperar você se cansar, vou esperar ele se animar, disse Hizevin. Cirzestes queria dizer algo, mas antes que pudesse, sentiu um ataque vindo em sua direção e saiu do seu lugar. Ele então virou a cabeça e viu um Euclide recuperado indo em direção a Hizevin. Euclides então deu uma capa a Hizevin, que a pegou e a enrolou em volta da cintura. Inventoso, disse Hizevin enquanto piscava para Cirzestes. Eu realmente quero vomitar, pensou Cirzestes enquanto seu rosto se encolhia ao ver as palhaçadas do velho Lúcifer. Agora, farsante, você enfrentará nosso verdadeiro poder. Pronto, Euclides? Euclides assentiu e disse, depois disso, vamos lidar com Tatsuya Shiva também, certo? Sim, ele também, embora eu ache que Triexa provavelmente já teria terminado com ele a essa altura, disse Hizevin pensando na possibilidade. Mas enquanto ele pensava, Cirzestes carregou uma grande quantidade de POD concentrado em sua mão e disparou em direção à dupla de cabelos prateados, que apenas deu de ombros e se deixou atingir pelo orbe. Cirzestes, que antecipou o que eles provavelmente estavam pensando, ficou em seu lugar pronto para o ataque, mas logo sentiu duas presenças se aproximando dele. Onde diabos está aquele maldito velhote? Perguntou Vali vestido com sua armadura gigante de imperador. Você está bem, Cirzestes-san? Perguntou Isami em sua própria armadura de rainha carmesim. Vocês dois, o que estão fazendo aqui? Perguntou Cirzestes. Isso é brilhante, Vali, espere um pouco antes que seja sua vez de ser morto, disse um velhote familiar de cabelos prateados, que voltou a viver após a morte. Cirzestes e os dois dragões celestiais viraram suas cabeças para ver a dupla de cabelos prateados viva e dessa vez vestida, cortesia de Euclides. Maldito velhote, como ousa me fazer te matar 2 vezes, gritou Vali. Isami-kun, volte ou você será pega no meio do nosso confronto, disse Cirzestes sem nem mesmo olhar para ela. Isso não será possível, Cirzestes-san. Tatsuya fez essa barreira de uma forma que você só pode entrar e não sair até que ele queira, disse Isami pronto para lutar. Peça a ele para mandá-lo embora, disse Cirzestes. Não há tempo para isso, disse Isami enquanto ela e os outros dois sentiam a energia aumentar na dupla de cabelos prateados. Deixe-me mostrar a vocês o verdadeiro poder dos aprimoramentos corporais que Euclide-kun fez, disse Hizevin enquanto Euclide e Hizevin faziam. Uma pose e uma luz o cercava com alguns círculos mágicos aparecendo ao redor deles. Assim que a luz se apagou, os círculos mágicos giraram em torno dos dois por um tempo antes de se quebrarem e revelarem uma criatura diferente, com 4 braços, corpo cinza, cabelos prateados e 4 olhos. Agora vamos ver quem mata quem, neto, impostor, disse uma voz que parecia ser uma mistura das 2 cabeças prateadas. Eles se fundiram, porra, disse Isami enquanto olhava para a nova criatura, parecida com um demônio. Mas nenhum deles respondeu, pois Rizid apareceu diretamente na frente do trio e deu um soco no super demônio. Os 2 dragões celestiais não demoraram muito para registrar o que aconteceu e socaram o demônio simultaneamente, fazendo-o voar, dividir, aumentar. Ambos os dragões celestiais se entreolharam e disseram ao mesmo tempo, juntos? E então assentiu simultaneamente também. Cirzestes, que foi golpeado para longe, logo se equilibrou e seguiu os dragões celestiais que já estavam lutando contra as cabeças prateadas fundidas. Saia do caminho, disse Cirzestes seriamente enquanto vários raios de POD saíam de todo o seu corpo e corriam em direção a Rizid, cercando-o de todas as direções. Isami e Vali, que viram isso, imediatamente voaram para longe dele. Dividir. Aumento. Transferência. O cara fundido sentiu a energia dentro dele se esgotar rapidamente enquanto o ataque disparado pelo Mao ficava mais forte e rápido. Logo Rizid foi empalado por todos os raios que foram disparados contra ele e seu corpo começou a corroer. Você acha que isso vai me derrotar? Não se esqueça que eu posso me regenerar, e agora 2 vezes. Pová, que diabos é essa merda de Dragon Ball acontecendo aqui? Primeiro fusão, agora regeneração de nível Bull, disse uma nova voz fazendo todos virarem a cabeça para ver a pessoa. Logo eles notaram Tatsuya vindo em sua direção, mas ele simplesmente passou por eles, então pegou uma katana e a cravou no estômago de Rizid. O nome da arma é Murazami, ela dará uma cura a qualquer um que receba o menor dos cortes dela, e começará a matar suas células. Vamos ver como você se regenera. Só por precaução, aqui está outra espada. É uma espada anti-regeneração e imortal de um dos meus heróis favoritos de todos os tempos, Deadpool. Que fofo da sua parte. Valeu, cara, disse uma voz distante enquanto lia isso. Tatsuya, que ouviu algum tipo de voz, olhou em volta, mas deu de ombros quando não encontrou nada. Ele então se afastou deles e disse, vamos, ele está acabado. Vali e os outros 2 olharam para ele sem dizer nada quando Cirzestes disse, não importa o quão grato eu seja por sua morte, isso ainda foi anticlimático demais. Quero dizer, por que diabos você lutou com ele por tanto tempo? Ele então olhou para os 2 dragões celestiais que apenas deram de ombros e Vali disse, quem se importa? O que está feito, está feito. Eu só posso matá-lo uma vez. E então voou para longe. Eu também irei, Cirzestes-san, disse Sami e voou na direção de Tatsuya. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha. Tatsuya, isso está ficando fora de controle. Onde diabos está esse traidor? Disse Azazel enquanto continuava atacando os dragões malignos.
Fique longe de mim, disse Azazel enquanto desviava de uma cauda que vinha em sua direção, e então a cortava usando sua lança de luz. Azazel está começando. Ação, disse Tatsuya quando de repente Zeuticus veio em sua direção e cortou suas costas, fazendo Azazel gemer de dor. Aquele babaca de merda, ele realmente me bateu, pensou Azazel enquanto lutava para voar por um tempo. Zeuticus, por outro lado, tentou fugir, mas quando estava prestes a ir embora, um dragão apareceu na sua frente e o devorou em um instante. E corte, Ásia, Kyuro, Ingvild leve-os embora. Ambas as garotas assentiram e fizeram o que Tatsuya disse, então olharam para os gigantes e disseram, agora só resta a fera, e a bucha de canhão. Capítulo 293. Tatsuya, que agora estava sozinho com Azazel, deu um tapinha em seu ombro e disse, boa atuação. Boa atuação, minha bunda, disse Azazel enquanto tirava a mão de Tatsuya do seu ombro. Tanto faz, já acabou e a dupla de cabelos prateados está morta. Você sabia que eles se fundiram? Sério, nojento. Não gosto de exibicionismo, muito menos de yaoi. Parece que aquele demônio virgem levou minhas palavras a sério e decidiu perder a dele. Sacrificando sua bunda, disse Azazel. Você sabe que a pessoa para quem você contou isso ainda está presa na minha casa, certo? Ah, então, ele deu isso a ele de bom grado, droga, quanta lealdade. Ele então olhou para Baraquiel e os outros anjos caídos e disse, estou tão feliz que meus garotos não são tão leais a mim. Esqueça os garotos, até mesmo as garotas que já estiveram no seu harém não foram leais a você, disse Tatsuya. Azazel segurou o peito como se algo tivesse perfurado e olhou para Tatsuya e disse, eu deveria saber que era ruim usar meu detector de mentiras para brincar de verdade ou desafio com vocês, seus malucos. Tatsuya deu de ombros e disse, então você está bem agora? Azazel moveu os braços e o corpo um pouco e então disse, quase recuperado. E os outros, como está a situação? Bem, eu deixei Cirzexes ocupado lutando com Mao para não deixá-lo ver nosso tiro. Uma vez que isso foi feito, meu clone foi e lidou com eles. Eu soltei meu Kron capturado e o deixei lidar com os principais dragões malignos, dizendo que se ele lidasse com todos os dragões aqui, eu lutaria com ele. Quanto à bucha de canhão, bem, os outros estão lidando com eles, mas não levará muito tempo, disse Tatsuya. Azazel assentiu e então deu um suspiro cansado antes de olhar para as 3 feras gigantes lutando entre si e dizer, então acho que só sobrou aquele. Tatsuya assentiu com a cabeça enquanto silenciosamente enfraquecia a barreira que começou a rachar, fazendo todas as pessoas na brecha olharem para ela com choque. Logo a barreira quebrou, fazendo um som de estalo, e a aura e o poder das feras se espalharam por todo o campo, deixando todos tensos. Azazel olhou para a cena por um tempo antes de dar uma palmada no rosto e dizer, eu irei comandar meus subordinados. Eu realmente sinto falta dos bons e velhos tempos quando a pessoa mais forte contra quem eu tinha que lutar era meu pai. Não foi tão ruim assim. E então voou em direção aos seus subordinados. Tatsuya chamou telepaticamente sua equipe, que logo se reuniu perto dele e todos se distanciaram da luta entre as feras. Então o que vamos fazer agora? Perguntou Imari. Ataquei-no com tudo que vocês têm, sem hesitação, juntem-se às outras facções, não podemos deixá-los se sentirem tão inúteis agora, podemos? Disse Tatsuya sem entusiasmo enquanto informava Ruya e Ofi sobre o que ele estava planejando fazer. Todos assentiram enquanto Tatsuya lentamente subia no ar, atraindo a atenção de todas as facções. Bem, sem rodeios, os líderes da Chaos Brigade estão cuidados e agora a única coisa que precisa ser tratada é aquela coisa. Então todos vocês podem parar de se segurar e pensar em preservar energia e deixar tudo sair nele. E deixe-me dizer que ele pode se regenerar, então não seja uma aposta barata atacando, isso seria um problema, disse Tatsuya. Ele então deu uma tosse falsa, respirou fundo e gritou, então dê a quem sabe o que é tudo que você tem. Fogo no buraco. Ao seu comando, todos da sua equipe, o grupo de Rias e Vali e os líderes da facção começaram a disparar seus ataques mais fortes. Ao ver que seus líderes começaram, os subordinados também começaram a atacar. E esse é o espírito, não se contenha. Use violência. Use a porra da violência. Se não está funcionando, significa apenas que você não está usando o suficiente, disse Tatsuya enquanto os ataques atravessavam seu corpo. Depois disso, ele voltou para seu time que estava ocupado atacando. Vendo isso, Tatsuya sorriu enquanto disparava alguns ataques mágicos também. Ruya e Ofiz imediatamente saíram do caminho quando os ataques atingiram a fera, fazendo-a rugir de raiva. Depois de um tempo, quando os ataques diminuíram um pouco porque muitas pessoas estavam sem magia, eles viram que os ferimentos no corpo das feras estavam cicatrizando rapidamente. Ao ver que seus ataques não estavam surtindo efeito, eles ficaram chocados, pois os ataques começaram a diminuir ainda mais e o desespero começou a aparecer nos rostos das pessoas. Bem, está na hora então, pensou Tatsuya enquanto olhava para Azazel que assentiu com a cabeça e disse, ei Tatsuya, você pode fazer algo sobre isso? Está ficando irritante e perigoso. Tatsuya assentiu e disse, puxe todo mundo para trás, vocês podem não estar dispostos a serem pegos nessa. Ao ouvir todos eles, até Azazel franziu a testa um pouco pensando em que tipo de ataque Tatsuya estava planejando fazer. Todos os líderes de facção começaram a recuar junto com seus subordinados e olharam para Tatsuya com curiosidade. Vendo que os ataques pararam, a fera começou a atacar também, e Tatsuya usou sua telecinese para segurar a fera no lugar. Ele então pegou um blaster enorme e apontou para Triexa. Desculpe grandão, agora durma pela eternidade, ok? Disse Tatsuya enquanto sua aura começou a ficar densa e o espaço ao redor deles começou a tremer, fazendo todas as facções tremerem. Um leve brilho esverdeado saiu do corpo de Tatsuya enquanto ele carregava a magia em seu blaster e pensou, devo gritar o nome Kurumi? Claro, vá em frente. É a primeira vez que muitos deles veem seu ataque, respondeu Kurumi que estava dentro dele.
Tatsuya assentiu levemente e então vários círculos mágicos começaram a aparecer na frente dele, sendo absorvidos pelo blaster. Ele então puxou o gatilho e liberou toda a energia que havia armazenado de uma só vez e disse em uma voz monótona, mas audível o suficiente: material, explosão. Assim que ele disse isso, Triexa foi envolvida por uma enorme esfera brilhante de energia que começou a se expandir mais e finalmente parou bem na frente de Tatsuya. A besta que foi pega dentro da explosão rugiu de raiva e dor, mas não conseguiu se mover por estar presa pela telecinese. Ela tentou se separar, mas isso também falhou e no final só confiou em sua regeneração, que não foi rápida o suficiente para cobrir o dano que estava sendo feito a ela. Após 10 minutos de dano contínuo, a bola de energia começou a encolher, não mostrando sinais da existência de Triexa. Tatsuya então se virou e disse: acho que acabou. YYE. E imediatamente toda a multidão começou a gritar de felicidade. Tatsuya sorriu e voltou para seu grupo e foi elogiado por muitas pessoas de diferentes facções. Tatsuya apenas agradeceu e os deixou ir, expressando sua gratidão aos membros de sua própria facção que participaram da batalha. Tatsuya esperou um pouco até que os deuses dragões retornassem, e assim que eles retornaram, Ophis imediatamente veio e ficou na frente de Tatsuya, que apenas deu um tapinha na cabeça dela com um sorriso no rosto. Ophis ficou ali parada com os olhos fechados, sentindo-se feliz e ignorando completamente a todos. Todos olharam para eles por um tempo, vendo pela primeira vez que alguém interagia com alguém que eles supostamente eram os mais poderosos daquele jeito. Embora essa atenção deles tenha desaparecido de repente quando um deles disse: Ei, Odin, você ainda é um Lolicon como eu, certo? Ao ouvir isso, todos viraram a cabeça e viram um jovem deus da destruição olhando para o chefe da mitologia nórdica com um sorriso orgulhoso no rosto. Eu. Não precisa ser humilde. Posso ver que você é o mesmo de antes. Bem, vamos nos encontrar novamente em breve. Disse Shiva enquanto acenava com a mão e se teletransportava de volta para Kailas, deixando para trás uma multidão que olhava para Odin com um olhar inexpressivo no rosto. Vendo que Tatsuya e Azazel começaram a rir sem saber o que dizer, mas ainda assim fizeram questão de registrar toda a aprovação para o futuro. Fim.